Olá, estamos iniciando o primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é quarta-feira, dia 14 de janeiro de 2026. Vamos iniciar os nossos destaques desta primeira edição pelo jornal Folha de São Paulo. E o destaque de hoje é sobre o caso Master. A Polícia Federal faz nova operação contra Vocaro em investigação sobre fraude do Banco Master. Agentes fazem busca e apreensão em endereços ligados a ex-banqueiro e parentes. E esta é a segunda fase da Operação Compliance Zero. Aqui também diz que cunhado de Vocaro é preso tentando embarcar para Dubai em um jatinho. E BRB diz que o governo do Distrito Federal pode aportar recursos se houver prejuízo com o Master. Também temos aqui um assunto sobre mudança climática. Ano de 2025 foi o terceiro mais quente da história. A média do último triênio supera o limite de aquecimento de 1,5 graus Celsius preconizado pelo Acordo de Paris, que é um fato inédito. E a gente pode ver, por exemplo, neste carrossel de imagens, um infográfico sobre essas variações mensais da temperatura global. Aqui nos indica que as variações da temperatura global indicam que todos os recordes mensais de aquecimento foram quebrados nos últimos 3 anos. Já na editoria internacional, temos aqui esta fotografia que fala de um acidente na Ásia. Guindaste cai sobre trem na Tailândia. Ao menos 22 pessoas morreram e mais de 30 pessoas ficaram feridas. E também temos aqui um destaque sobre o pleito português. Em campanha de outdoors, Portugal tem eleição acirrada para presidente. E falando sobre esportes, temos aqui um assunto. Corinthians celebra um século de Baltazar, que é um de seus grandes ídolos e artilheiros, que dizia ser melhor que Pelé com a cabeça. Voltando agora para os assuntos de política aqui no nosso país, Lula reage ao Congresso, decide vetar 400 milhões de reais em emendas e remaneja 7 bilhões de reais do orçamento. E a ala do Centrão ameaça poder de Mota, que tenta se aproximar de Lula. E aqui também nos diz que Bolsonaro volta a pedir prisão domiciliar após queda e diz que não se pode contar com sorte. Falando sobre as eleições deste ano, Michele testa a popularidade de Tarcísio, sinaliza ressentimento com Flávio e retoma as suas viagens. E aqui também diz que aliado de senador diz que governador prometeu dar palanque na hora certa. E o PT quer chapa com Haddad e Marina Silva na disputa para o Senado em São Paulo. E também temos aqui um caso de violência que um homem que matou idoso com chute é condenado a 27 anos de prisão por júri popular no estado paulista. Também temos outro assunto agora falando sobre a Petrobras. Insegurança jurídica e questões econômicas são entraves para plano de Trump para a Venezuela. E de acordo com a autoridade dos Estados Unidos, o país começa a libertar americanos presos. Já um outro assunto falando sobre saúde, injeção que previne HIV deve ser aplicada a cada 6 meses. E preço e análise de custo-benefício podem impedir, incorporação da medicação ao SUS. Já na sessão Pare para Ler de hoje, temos aqui um assunto dizendo que jovens podem estar trocando bebidas alcoólicas por maconha. Aqui nos explica que o crescimento da abstenção em faixa etária de 18 a 34 anos pode indicar que o grupo vê riscos do álcool à saúde e à estética como mais altos do que aqueles causados por outras drogas. E o Brasil segue tendência global desse consumo. Também no Caderno Todas, temos aqui um assunto sobre medicamentos, dizendo que canetas emagrecedoras podem afetar a ação dos anticoncepcionais. Falando sobre a economia, temos aqui um destaque sobre os Correios. Reunião da Fazenda com bancos
e um aporte do Tesouro selaram o empréstimo para os Correios. O número 2 da pasta pediu a executivos de Itaú e Bradesco que avaliassem participar dessa ação. Falando sobre tecnologia, publicidade chega aos chatbots de inteligência artificial e levanta preocupações. Os anúncios começam a aparecer em assistentes como o do Google e ainda devem se espalhar. E de acordo com o relatório, conflitos geoeconômicos são o maior risco global. O relatório do Fórum Econômico Mundial afirma que cresce o temor com instabilidade. Já uma próxima chamada de capa que diz que nova geração de empresas da China se expande pelo mundo. Essas marcas seguem cartilha diferente da adotada em ondas de internacionalização anteriores. Agora, na editoria de política, temos aqui alguns assuntos em destaque. O primeiro é falando sobre o governo Tarcísio. Deputados estaduais de São Paulo turbinam verba para divulgar trabalhos em ano eleitoral. O orçamento da TV Alesp será de 52 milhões de reais em 2026, que é o maior valor registrado em 10 anos. Já um outro assunto também sobre política, que diz que condenação de líderes como Jair Bolsonaro pode provocar um efeito rebote. É o que indica um estudo feito pelos Estados Unidos. Em sociedades polarizadas, responsabilização de líderes autoritários envolve aí um dilema. Agora, no caderno de cotidiano, aqui diz que relator da PEC da Segurança vê como positivo o novo ministro ser egresso do Ministério Público. E aqui também nos diz que Lima e Silva é pouco conhecido fora da Bahia, incógnita para os congressistas. Também temos aqui um assunto sobre violência, que furto de combustível volta a crescer após 6 anos de queda. E São Paulo concentra 70% desses registros. O país tem 31 casos em 2025 e a Secretaria da Segurança Pública diz ter intensificado as ações. Também um outro assunto é um texto de Mônica Bergamo. Justiça questiona a Prefeitura de São Paulo sobre aluguel de R$ 108 mil em um prédio vazio. A Secretaria afirma que esses valores de locações não realizadas foram descontados do contrato. Ilhabela começa a cobrar taxa para turistas a partir do dia 22. Aqui nos informa que os visitantes de carro pagarão até R$ 48 para deixar o arquipélago no litoral norte paulista. Já o assunto internacional em destaque de hoje na Folha de São Paulo é que diz que governo se nega a investigar agente que matou a americana e 6 promotores renunciam. Funcionários se opõem à decisão de investigar viúva em vez do oficial que atirou na mulher. Falando sobre ciência, presidente de Academia Científica, que já teve até Newton, defende o Elon Musk. Ele afirma que Royal Society, que é a Academia Científica, deve evitar fazer julgamentos sobre o caráter dos membros. E mais um assunto para a saúde. Decisões da FDA sobre pílula abortiva foram baseadas na ciência, de acordo com uma nova análise. A Suprema Corte dos Estados Unidos eliminou o direito nacional ao aborto em 2022. Agora, na capa do jornal Estado de São Paulo de hoje, temos aqui a manchete do dia, que é sobre o Oriente Médio. Trump incita iranianos a derrubar regime e promete ajuda, e as mortes até o momento superam 3 mil. A americana afirma que assassinos de manifestantes pagarão caro. Inclusive, um jovem que foi detido na região deve ser enforcado hoje. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, incitou manifestantes iranianos a derrubar a teocracia islâmica. Ele escreveu que a ajuda está a caminho em suas redes sociais.
Ele também afirmou o seguinte: patriotas iranianos, continuem protestando, ocupem suas instituições, guardem os nomes dos assassinos. Eles pagarão um preço alto. Foi o que afirmou o americano, que anunciou tarifas de 25% sobre produtos de países que mantiverem relações comerciais com o Irã. E o número de mortos subiu para pelo menos 3 mil, de acordo com ativistas e autoridades ouvidos pelo The New York Times. O apagão de internet passou de 100 horas. E detido na semana passada, um manifestante de 26 anos deve ser executado por enforcamento hoje, nesta quarta. Em nota, o Itamaraty afirmou que cabe apenas aos iranianos decidir sobre o futuro do país, sem criticar a repressão aos manifestantes. E aqui nós temos algumas imagens, por exemplo, dos manifestantes nas ruas. As testemunhas disseram ter visto atiradores em telhados no centro de Teherã disparando contra a multidão. De um outro assunto internacional que também envolve os Estados Unidos, aqui diz que o país norte-americano disfarçou avião militar de civil para atacar barcos no Caribe. Ataque do Pentágono com aeronave secreta matou 11 em setembro. De acordo com os especialistas, essa ação pode ser caracterizada como crime de guerra. Agora, no Brasil, temos um assunto sobre o sistema bancário que diz que BRB prevê receber aporte do Distrito Federal para cobrir perdas com o Master. Polícia Federal e Ministério Público Federal detectaram indícios de que o Master vendeu carteiras de crédito inexistentes. E BRB diz ter plano que, entre as opções, prevê um aporte direto do controlador. Aqui o Estadão nos traz um destaque que 12,2 bilhões de reais em carteiras de crédito inexistentes teriam sido vendidos pelo Master ao BRB. Inclusive, uma nota em destaque também no Estadão, na capa de hoje, fala sobre telhado de vidro. O interesse do ministro do TCU sobre o Master contrasta com a falta de zelo sobre as suas emendas. E ainda falando sobre política, que diz que Lula põe advogado da Petrobras na pasta da Justiça. 15ª troca no gabinete. Wellington César Lima e Silva substitui Ricardo Lewandowski. E a separação da segurança pública está indefinida. E falando sobre o judiciário brasileiro, decisão sobre o uso de redes sociais por juízes testa apoio a código de ética. O julgamento, em fevereiro, indicará ao ministro Edson Fachin se o Supremo Tribunal Federal aceita restringir certas atitudes dos juízes. Também temos outro assunto sobre a Operação Overclean. Deputado do PDT é alvo da Polícia Federal por desvio de emendas. Também temos aqui uma notícia que líder do PCC e mais 2 são presos por morte de delegado, o Rui Ferraz Fontes. Já falando sobre a economia, Galípolo assinou carta. Dirigentes de bancos centrais dão apoio à presidente do Fed, que é o Banco Central Americano. Também temos aqui um assunto sobre teatro, já no caderno de cultura do Estadão. Meio século de humor afetivo e anárquico. Aqui nos diz que Luiz Fernando Guimarães, que celebra 50 anos de carreira com a peça Baixa Sociedade e Quero Viver. Também temos o obituário de Scott Adams, cartunista americano, ganhou fama com a tirinha Dilbert. Já temos aqui na capa do Jornal Globo desta manhã, de quarta-feira, um assunto sobre o Rio de Janeiro. Aqui diz que os cariocas vivem um verão do sufoco. O Rio registrou, pelo terceiro dia consecutivo, a temperatura mais alta entre as capitais do país. O calorão, que fez os frequentadores de restaurante popular no Meia sofrerem sob o sol forte, como a gente observa aqui as pessoas
na fila. Aqui diz que esse sofrimento é agravado por apagões de energia em diversos bairros e também pelo transporte público sem climatização, e houve mais atendimentos nos postos de saúde. E falando sobre essa situação climática, também temos uma notícia: o planeta está em rota perigosa de aquecimento, é o que revela um relatório. Já a manchete de hoje do Jornal Globo é sobre o Oriente Médio. Repressão do Irã mata milhares. E Trump incita a população a tomar as instituições. O regime dos ayatolás marca para hoje execução de um manifestante que foi capturado. O presidente dos Estados Unidos diz que agirá contra o governo. Com o bloqueio da internet imposto pelo regime do ayatolá Ali Khamenei, barrando a circulação de informações e sem uma imprensa livre, é incerto o número exato de mortos na violenta repressão das manifestações contra o governo do Irã nas últimas semanas. Testemunhas relatam necrotérios lotados e fontes das autoridades de saúde informaram a agências internacionais que o número é de ao menos 3.000 pessoas mortas. O regime anunciou que o manifestante preso foi condenado à pena de morte e será executado hoje, o que agravou a crise na região. A ebulição interna ganhou um novo ingrediente com a pressão de Donald Trump, que estimulou a população iraniana a tomar as instituições e derrubar o governo. Como a gente observa, os protestos nesta imagem têm levado centenas de milhares às ruas do Irã, e o governo adotou uma repressão ultraviolenta contra esses manifestantes. Agora falando sobre o Brasil, na editoria de política, aqui diz que emendas para ONGs batem recorde e beneficiam parentes de parlamentares. Emendas direcionadas a organizações não governamentais se multiplicaram por 10 desde 2019, chegando a 1,7 bilhão de reais em 2025, e parte dessa verba foi destinada a estruturas ligadas a familiares e também aliados desses parlamentares. E Lula decidiu barrar 11 milhões de reais em emendas em um novo atrito com o Congresso. E ainda na política, temos um assunto falando sobre campanha acelerada, tour político dos Liras sobre duas rodas. Arthur Lira e seu filho Álvaro, que planeja se candidatar ao Congresso, giram por Alagoas para entregar motos sorteadas por prefeituras. E a assessoria do deputado alega que ele não custeia esses veículos. Também temos outro assunto, que o Wellington Lima e Silva assume justiça com o desafio de aprovar PEC da segurança. Lula escolhe advogado-geral da Petrobras para suceder a Lewandowski, e novo ministro terá de costurar caminhos com a oposição para garantir um consenso sobre o projeto. E voltando a falar mais uma vez sobre o caso Master, a análise do Tribunal de Contas da União terá como foco a atuação do Banco Central anterior a 2024. Outro eixo da atuação do Tribunal de Contas será a tentativa de venda do banco ao Grupo Ficto, também rejeitada pelo Banco Central. E Haddad vê uma possível maior fraude da história do país. E aqui também na economia diz sobre uma campanha aberta pela CVM. Executiva do Grupo Fictor, que propôs a compra do Master, busca agora um apoio político para virar diretor da autarquia. E falando sobre essa autonomia ameaçada, os bancos centrais mundiais defendem o presidente do Fed após o ataque de Donald Trump. E outros assuntos em destaque, temos aqui que a reforma tributária começa a vigorar com fase de transição em 2026, sem penalidades. Lula sancionou lei que regulamenta a simplificação do sistema de impostos sobre o consumo no país. E essa transição vai até 2033. Também temos aqui sobre violência, que facções de Brasil e Venezuela
aliciam imigrantes na fronteira. Recrutamento para o tráfico de drogas por PCC, CV e grupos venezuelanos acontece no limite entre os países e até mesmo dentro de abrigos humanitários em Boa Vista, que fica localizado em Roraima. E por último, aqui no Jornal Globo, temos aqui a informação que em 2025, somente 2 vacinas no país bateram a meta de cobertura. Imunizações para bebês contra tuberculose e hepatite B alcançaram um público-alvo. Mas dados da saúde mostram que o Brasil está longe de recuperar bons índices na área. Agora, na capa do Correio Brasiliense, temos aqui um destaque: mais entregas com menos gastos, afirma Celina Leão. No CB.poder, a governadora em exercício fez uma projeção da administração do GDF até o fim do ano. Ela afirmou o seguinte em entrevista ao Correio: o foco está na gestão e, com isso, em primeiro plano, podemos entregar muito mais gastando o mesmo valor. Foi o que garantiu a Celina Leão, lembrando que houve dificuldades com o orçamento, principalmente por causa dos custos com a previdência das forças de segurança. E ela também prometeu entrega de obras e novos projetos. Falando sobre política, temos aqui a manchete de hoje: Lula aposta em Lima e Silva para avançar na segurança. O advogado-geral da Petrobras, Wellington César Lima e Silva, foi escolhido pelo presidente Lula para comandar o Ministério da Justiça e Segurança Pública no lugar de Ricardo Lewandowski. Ele ocupou o cargo por um breve período durante a gestão Dilma Rousseff, no ano de 2016. E o governo sinaliza que deve abandonar a ideia de desmembrar a pasta. Também temos outros assuntos: que deputado do PDT de Bahia é alvo da Polícia Federal. A operação chamada Overclean fez busca e apreensão em endereços de Félix Mendonça Júnior, investigação de desvios de emendas parlamentares. Também sobre economia, reforma tributária concluída. O presidente Lula sanciona o projeto de lei que cria o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, e conclui a regulamentação da reforma tributária. E aqui também temos um destaque sobre a fala de Fernando Haddad. Ele afirma que Master pode ser a maior fraude da história. O ministro da Fazenda defende a ação do Banco Central na liquidação da instituição do banqueiro Daniel Vorcaro, também investigado pela Polícia Federal. Ele afirmou o seguinte: podemos estar diante da maior fraude bancária da história do país. E o chefe da área econômica avaliou como gravíssimas as suspeitas contra o Master. E dando continuidade, a capa do Correio Brasiliense desta quarta-feira, temos aqui algumas matérias internacionais. A primeira diz que Trump pede mais protestos no Irã e fala em ajuda. Pelo menos 3.000 iranianos morreram na repressão a atos contra o regime islâmico. O presidente dos Estados Unidos pede ao povo que tome essas instituições, anuncia socorro a caminho e recomenda também americanos a abandonarem o país. Inclusive, o Brasil está na mira das sanções. Com 3 bilhões de dólares em comércio bilateral com o Irã, a economia brasileira pode ser alvo da taxação de 25% anunciada por Donald Trump. Também temos aqui outros assuntos sobre educação. O governo lança política de incentivos a ingresso e permanência em cursos de licenciatura para evitar apagão de docentes na educação básica. Também temos aqui um caso de saúde. A secretaria confirma a contaminação de 2 crianças no Distrito Federal devido ao consumo de fórmulas infantis da Nestlé com toxina. E sobre o caso de violência, capoeirista foi queimado no Jeep. O corpo achado no carro incendiado na estrutural é do mestre Agnel Tavares, de 58 anos de idade.
Ele era da Associação Ave Branca de Taguatinga. Agora, na capa do jornal Cearense O Povo, na manhã desta quarta-feira, temos aqui um destaque no início, que é do Caderno Vida e Arte, que fala sobre o ET de Varginha. O mistério que marcou a história do Brasil completa 30 anos. Já a manchete é sobre cidades. Após um ano, lei que proíbe o uso de celular na escola esbarra em desafios. Alunos e docentes relatam período de adaptação. Os professores enfrentam sobrecarga para fiscalizar o uso do aparelho. E o Ministério da Educação vai realizar pesquisa para mensurar impactos dessa lei. Também temos outro assunto: em 6 anos, casos de maus tratos a animais crescem 348% aqui no estado do Ceará. Na editora internacional, Trump ameaça ação militar no Irã em meio à tensão no país. E Lula anuncia ministro da Justiça e opta por não recriar pasta da Segurança Pública. E sobre a reforma tributária, comitê gestor do IBS é sancionado. E aqui temos uma reportagem que fala sobre série histórica na B3. O número de cearenses na Bolsa bate um recorde em 2025. E aqui temos também um assunto sobre acolhimento. A Prefeitura de Fortaleza vai ampliar suporte oferecido às instituições de longa permanência para idosos. E 7 unidades de pequeno porte serão contempladas inicialmente. Agora, na capa do Valor Econômico de hoje, temos aqui um assunto sobre comércio. Venda de veículos decepciona e cresce 2,08% em 2025 e fase difícil para os caminhões. Foi o que afirmou Sérgio Zonta, da FenaBrave. Também sobre política fiscal, veto de Lula a emendas parlamentares pode chegar a 500 milhões de reais e o bloqueio pode atingir 12 bilhões de reais. E a manchete de hoje fala sobre infraestrutura. Leilões de rodovias em 2026 podem gerar investimentos de 127 bilhões de reais no país. Ciclo de licitações continuará forte neste ano, mas carteira de projetos atrativos começa a se esgotar. E Master prometeu aporte árabe não concretizado antes de ser liquidado. Quase 2 meses antes da liquidação do Banco Master, o seu controlador, o Daniel Vorcaro, havia feito a promessa de capitalizar a instituição com dinheiro de fundos árabes, mas não foi capaz de concretizar esses aportes. É o que revela documento enviado por Vorcaro ao Fundo Garantidor de Créditos em 22 de setembro, ao qual o valor teve esse acesso. E o plano era de liquidação privada e ágil de ativos conjugada com uma assistência financeira de liquidez do FGC. Essa promessa não concretizada fragiliza a queixa de dirigentes do Master, apurada pelo Tribunal de Contas da União, de que o Banco Central teria se precipitado ao liquidar o banco sem analisar propostas de última hora de resgate, coordenada pela Fictor com a participação desses árabes. No assunto internacional, Trump encoraja manifestantes a assumirem o controle do Irã. O presidente Donald Trump usou ontem a sua rede social para encorajar os iranianos a continuarem protestando contra o governo. Ele defendeu que assumam o controle do país. Afirmou ainda que as reuniões com autoridades do Teherã estão suspensas até que interrompam a matança de manifestantes. Segundo a autoridade local, cerca de 2.000 pessoas teriam morrido desde o fim do ano passado. E Trump também escreveu que a ajuda está a caminho, sem especificar a que tipo de auxílio ele se referia. Aqui nos informa que o embaixador do Irã na ONU, o Amir Iravani, disse que, ao incitarem as
manifestações, Estados Unidos e Israel são responsáveis pelas mortes. Essa tensão impulsionou os preços do petróleo. O Brent subiu 2,5% ontem e no ano a valorização é de 7,59%. Também temos outro assunto que Dimon e chefes de bancos centrais criticam ataques ao Fed. Aqui nos informa que o CEO do JP Morgan, que é o Jamie Dimon, alertou que os ataques de Donald Trump ao Federal Reserve têm potencial de minar a independência do Banco Central dos Estados Unidos e pressionar os custos dos empréstimos e a inflação. Dimon disse ter um respeito enorme por Jerome Powell, que é o presidente do Fed, e ser um forte defensor da independência do Banco Central. Ele afirmou que qualquer coisa que enfraqueça, isso provavelmente não é uma grande ideia, disse o executivo. Presidentes de bancos centrais ao redor do mundo também manifestaram plena solidariedade a Powell. E na política brasileira, Lula escolhe Lima e Silva para a Justiça. O presidente Lula escolheu o advogado Wellington César Lima e Silva para assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública no lugar de Ricardo Lewandowski. Aqui nos informa que Lima e Silva se aproximou de Lula no exercício do cargo de subsecretário de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, em que ficou de janeiro de 2023 a maio de 2024. Trocou a função para se tornar advogado-geral da Petrobras, que ocupava até o dia de ontem. O principal desafio do novo ministro será atuar pela aprovação da PEC da segurança, que enfrenta resistência no Congresso, e defender a visão do governo sobre esse tema, que será uma pauta aí de disputa eleitoral neste ano. E a sua escolha agradou a ministros do Supremo Tribunal Federal, é o que afirmam as fontes. E o bom relacionamento com a corte era uma das preocupações do presidente Lula antes de definir o nome para a pasta. Como nós podemos observar nesta imagem, o presidente Lula ao lado do novo ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva. Outros assuntos também em destaque de hoje: inteligência artificial assume a linha de frente do varejo. E a inflação argentina fecha em 31,5%. A Argentina encerrou o ano passado com taxa de inflação de 31,5%, que é a mais baixa desde 2017. Então, um resultado celebrado pelo governo de Javier Milei. No entanto, o índice de dezembro de 2,8% foi 0,3 ponto percentual maior que o de novembro e superou as previsões pelo quarto mês consecutivo. E falando sobre o orçamento, também temos outro destaque: com vetos de bloqueios, emendas parlamentares ficarão em 50 bilhões de reais. Veto de Lula ao PELOA deve atingir recursos que são flagrantemente conflitantes com a lei de 2024. E mais uma vez, outro assunto sobre a Operação Overclean: o deputado Félix Mendonça Júnior é alvo de operação da Polícia Federal, que investiga suspeito de desvio de emendas. Esse esquema envolveria o direcionamento de emendas parlamentares e convênios na Bahia. Aqui nos informa que a Polícia Federal deflagrou na terça-feira, dia 13 de janeiro, a nova fase da Operação Overclean, que teve como um alvo o deputado Félix Mendonça Júnior, que já havia entrado na mira da corporação na quarta fase das investigações por suspeita de desvio de emendas e fraudes em licitações. Aqui nos diz que Félix é o segundo parlamentar alvo das operações da Overclean. Em outubro de 2025, o deputado Dal Barreto também foi alvo de medidas de busca e apreensão e teve o seu celular apreendido. E as investigações da Polícia Federal apontam para a suposta atuação de um grupo criminoso
que teria desviado recursos do Departamento Nacional de Obras contra as Secas, o DINOX, especialmente no estado da Bahia. E aqui também nos explica que esse esquema envolveria o direcionamento de emendas parlamentares e convênios para empresas que trabalhavam com prefeituras baianas para obras com indícios de superfaturamento, contratos fraudulentos e também desvios financeiros. A Polícia Federal suspeita que 1,4 bilhão de reais tenham sido movimentados. E etapas anteriores do inquérito já tiveram como alvo pessoas ligadas à União Brasil e familiares do deputado Elmar Nascimento, que não é formalmente investigado. Aqui diz também que a primeira das 9 fases da Overclean foi deflagrada em 10 de dezembro de 2024 e contou com o apoio da Receita Federal e da Controladoria Geral da União. E por causa aí da menção a parlamentares com prerrogativa de foro, o inquérito está no Supremo Tribunal Federal sob a relatoria do ministro Cássio Nunes Marques. E toda a investigação está sob sigilo. E aqui também nos diz que o Félix Mendonça Júnior, que é alvo da Polícia Federal, nega irregularidades em emendas e afirma colaborar com as investigações. O deputado do PDT critica a morosidade em apuração e cita prejuízo político à sua campanha eleitoral. Outros assuntos em destaque também, Michele compartilha vídeo, indica apoio a Tarcísio. Com críticas a Lula, indica também um apoio a governador. Gesto da ex-primeira-dama é visto como um recado a Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência. E PT se divide entre candidato próprio a mandato, tampão e apoio à paz. Enquanto uma ala quer seguir projeto de paz em troca de fidelidade do prefeito a Lula, outra defende o André Ceciliano. E esses foram os principais assuntos em destaque nas capas dos jornais aqui do nosso país. E logo mais às 10 horas, estarei aqui de volta apresentando o segundo bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Até daqui a pouco. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é quarta-feira, dia 14 de janeiro de 2026. Vamos iniciar pelos destaques que estão no site de notícias do jornal o Globo. Temos aqui o assunto em destaque de hoje, que é sobre o caso Master. A Polícia Federal faz buscas em endereços de Daniel Vorcaro e familiares em nova fase de operação sobre fraudes no Master. Agentes cumprem 42 mandados de busca e apreensão e bloqueio e sequestro de bens superam 5,7 bilhões de reais. A defesa de banqueiro diz que ele colabora com essa investigação. A matéria informa que a Polícia Federal realiza hoje, nesta quarta, a segunda fase da operação que investiga um suposto esquema de fraudes financeiras no Banco Master. Os agentes fazem buscas em endereços ligados a Daniel Vorcaro, dono da instituição, e também parentes dele em São Paulo. E a defesa do banqueiro afirmou que ele colabora continuamente com essas investigações. Também temos aqui o assunto que cunhado de Vorcaro é detido pela Polícia Federal em aeroporto antes de embarcar para Dubai. O empresário foi solto logo em seguida após um cumprimento de mandado de busca e apreensão. Aqui temos o cunhado, que é o Fabiano Campos Etel, que é pastor da Igreja Bola de Neve, que nos informa que o empresário Fabiano, que é o cunhado do dono do Banco Master, foi alvo da nova fase da operação chamada Compliance Zero, que foi deflagrada nesta quarta pela Polícia Federal, quando estava em um aeroporto com destino a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Ele foi detido para o cumprimento do mandado de busca e apreensão
e liberado logo em seguida. Aqui relembra que em novembro do ano passado, o próprio Worquiaro foi preso durante a primeira fase da operação, enquanto embarcava em um jatinho no Aeroporto Internacional de Guarulhos, lá em São Paulo, também com destino a Dubai. Essa prisão aconteceu no momento em que a Polícia Federal avançava sobre as suspeitas de irregularidades praticadas no âmbito do Banco Master. E de acordo com o colunista Lauro Jardim, o Fabiano era muito próximo de Worquiaro, atuava nas sombras em negócios nos quais Worquiaro preferia não aparecer. Foi, por exemplo, o principal doador das campanhas eleitorais de Tarcísio e Bolsonaro em 2022 ao governo de São Paulo e à presidência, respectivamente, ainda de acordo com o colunista. Ele desembolsou 2 milhões de reais para Tarcísio e 3 milhões de reais para Jair Bolsonaro. E por ser um homem de confiança de Worquiaro, ele teria informações relevantes para que a Polícia Federal destrinche as fraudes supostamente cometidas nos últimos anos pelo Master. E Fabiano, como foi citado anteriormente, ele é pastor da Igreja Bola de Neve. Nessa segunda fase, agentes cumprem 42 mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Worquiaro e a familiares em São Paulo. Essas ordens foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal e incluem medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que ultrapassam 5,7 bilhões de reais. E a investigação apura um suposto esquema de criação e negociação de títulos de crédito falsos usados para inflar artificialmente a situação financeira do banco e também maquiar os balanços contábeis. E diante dessas suspeitas de fraude, o Banco Master foi liquidado com o encerramento das suas atividades. Agora, em nota, a defesa de Daniel Worquiaro disse que ele tem colaborado integral e continuamente com as autoridades competentes. O texto também afirma que todas as medidas judiciais determinadas no âmbito da investigação serão atendidas com total transparência. E os advogados dizem que, ainda que Worquiaro permanece à disposição para prestar esclarecimentos sempre que solicitado, reforçando seu interesse no esclarecimento completo dos fatos e no encerramento célere do inquérito. Outros assuntos também em destaque envolve a economia. Temos aqui sobre a emenda família. Parlamentares batem recorde em recursos para ONGs e abastecem parentes a ex-assessores. Valor repassado por congressistas a essas organizações atingiu 1,7 bilhão de reais em 2025. O Congresso diz que tornou regras mais rígidas. Alvo de um pente fino determinado pelo ministro Flávio Dino, do STF, o repasse de emendas para as organizações não governamentais, que são as ONGs, foi turbinado nos últimos anos por parlamentares. O levantamento do Globo mostra que o montante saltou 10 vezes desde 2019 e chegou a um recorde de 1,7 bilhão de reais em 2025. E parte desse dinheiro foi destinado pelos congressistas a estruturas controladas por familiares, ex-assessores e aliados políticos. E mudando de assunto, temos aqui um destaque para a saúde. Veja se você está em dia com a carteira de vacinação em uma ferramenta interativa criada pelo jornal Globo. Aqui diz que engana-se quem pensa que há recomendações de imunizantes apenas para os bebês e as crianças. O calendário brasileiro hoje se estende por todas as faixas etárias. E sobre clima, temos aqui uma notícia. 2025 foi o terceiro ano mais quente da história, de acordo com o Observatório Europeu. E o que esperar de 2026? Aqui diz que os observatórios apontam a aceleração do aquecimento global, indicam que o limite de 1,5 graus Celsius pode ser ultrapassado de forma permanente antes
do fim da década. Agora, neste carrossel de imagens aqui, temos um assunto sobre o Oriente Médio, a situação atual do país. Aqui diz que, temendo instabilidade, rivais do Irã no Golfo alertam os Estados Unidos contra ataque para tentar derrubar regime. Alvos poderiam incluir a infraestrutura militar e da Guarda Revolucionária Iraniana, centros de comando e controle e depósitos de armas e suprimentos usados pelo governo e suas milícias. E aqui neste vídeo, em destaque na matéria, informa que, apesar do apagão de internet na região, os manifestantes continuam aí nas ruas, como a gente pode ver aqui, centenas de pessoas manifestando e também com incêndios no país. Também temos outros assuntos em destaque, que a Polícia Federal apreende carros de luxo, relógios, dinheiro e arma em operação que mira um master. Agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em 42 endereços em 5 estados. Já outros assuntos também na área de saúde. Adeus à cama tradicional, a nova forma de dormir que é uma tendência em 2026. Conheça por que cada vez mais pessoas escolhem essa forma de descanso, os seus benefícios e quais as precauções tomar. E bomba de longevidade. Temos aqui a receita sobre gelatina riquíssima em colágeno e vitamina C, que nos informa que é uma ótima opção para consumir diariamente e elevar o cuidado com a pele, obter energia e melhorar a aparência. E aqui também temos, na seção de Boa Viagem, os 5 melhores lugares para viajar em 2026. E veja um ranking de turismo sustentável. Também temos aqui outros assuntos sobre a política brasileira. Aqui diz que o Arthur Lira e o filho entregam motos sorteadas no interior de Alagoas. Apesar de as motocicletas terem sido entregues com seus nomes, o deputado alegou não ter custeado essa compra. Álvaro Lira é pré-candidato a deputado federal no estado. O deputado federal Arthur Lira, ele que é do PP de Alagoas, e o seu filho, que é o Álvaro Lira, entregaram motocicletas a cidadãos alagoanos em sorteios de Natal realizados por prefeituras do interior do estado. Na cidade de São Miguel dos Campos, na última quinta, eles compareceram presencialmente ao evento para conceder esses prêmios. E no dia seguinte, em Teotônio Vilela, apesar de não terem ido ao município, as motos sorteadas continham seus nomes colados em um papel. E aqui nos diz que na cidade de Teotônio Vilela, a cerca de 90 quilômetros de Maceió, as 5 motos sorteadas também tinham os nomes do prefeito, que é o Peu Pereira, do PP, do deputado estadual Fernando Pereira, também do mesmo partido, e do ex-prefeito Joãozinho Pereira. Fernando e Joãozinho são irmãos e também primos do ex-presidente da Câmara. Aqui também diz que em São Miguel, o maior prêmio foi um carro que continha o brasão da prefeitura. As motos estavam em nome de Fernando e Álvaro, que ocupa o cargo de gestor administrativo da cidade e é pré-candidato a deputado federal por Alagoas. E na segunda-feira passada, contudo, quando o sorteio foi realizado, a mesma moto estava aí com o nome de Lira. E abre aspas, a gente deu uma dividida na moto, eu e Painho, e ano que vem eu fui convocado para ser 2, uma minha e uma dele. Brincou o Álvaro em um conteúdo publicado pelo município nas redes sociais. Já um próximo assunto, Trump diz que a OTAN deve colaborar com transferência da Groenlândia para os Estados Unidos. E menos que isso é inaceitável. Em publicação na rede Truth Social, o presidente norte-americano disse novamente que precisa da ilha no Ártico para fins de segurança nacional. E Trump ameaça ações fortes no Irã
em caso de execução, enquanto o regime se prepara para cumprir primeira pena de morte. E a família de um manifestante de 26 anos disse ter sido informada que ele seria executado hoje, nesta quarta-feira. E aqui podemos observar um manifestante levantando um cartaz com dizeres "Salve o Irã agora", durante um protesto em Milão. Aqui nos explica que o presidente americano afirmou que os Estados Unidos tomarão medidas muito fortes contra o Irã, caso o regime dos ayatolás decida executar manifestantes detidos durante os massivos protestos anti-governo que tomam o país desde o mês de dezembro. A declaração de Trump, em entrevista à rede CBS News, ocorre em um momento em que autoridades iranianas se preparam para executar hoje o primeiro manifestante preso, identificado como Irfan, e o chefe do judiciário iraniano defendeu publicamente a realização de julgamentos rápidos para presos nesses protestos. As ONGs que acompanham essas violações de direitos humanos no país afirmam que confirmaram 2,4 mil mortes em meio à dura repressão do regime, alertando que, na verdade, esse número pode ser ainda maior. E Trump disse o seguinte: tomaremos medidas muito fortes se isso acontecer. Ele afirmou, ao ser questionado em uma entrevista a essa emissora americana, sobre relatos de que o governo do Irã começaria a realizar execuções de manifestantes hoje, nesta quarta-feira. E ainda falando sobre este assunto, fisiculturista, estudante de moda e também um jogador de futebol conheça vítimas de repressão e protestos no Irã. 9 das 648 pessoas mortas identificadas pelas forças de segurança eram menores. Aqui, por exemplo, temos as imagens das vítimas aí do país: o ex-campeão de fisiculturismo, à esquerda, uma estudante de design têxtil e de moda, e também o estudante e atleta juvenil estão entre as vítimas. Também temos aqui outros destaques, falando agora sobre o Brasil, sobre violência. Quando o sonho vira pó, facções do tráfico da Venezuela e do Brasil aliciam imigrantes na fronteira. Esse recrutamento ocorre tanto no limite da fronteira, quanto nas ruas e até dentro mesmo dos abrigos humanitários, lá em Boa Vista, a pouco mais de 200 quilômetros do país vizinho. Como a gente observa aqui, a pichação alusiva ao Comando Vermelho, a facção criminosa, lá em Boa Vista, que é a capital de Roraima. A facção do Rio está presente na região, assim como o Grupo Paulista PCC e também um bando venezuelano, chamado Trem de Aragua. Aqui nos informa que nas proximidades de um dos abrigos da Operação Acolhida, lá em Boa Vista, 4 venezuelanos cochichavam na última sexta, 6 dias após a captura de Nicolás Maduro, determinada pelo presidente Donald Trump. Além das incertezas sobre o futuro do país, a insegurança na própria fronteira dominava essa conversa. E aqui o jornal o Globo traz um relato de um venezuelano de 25 anos que vive nesse abrigo há um ano, que é mantido pelo exército e atualmente sobrevive de bicos nas ruas de Boa Vista. Ele afirmou que há grupos que tentam convencer as pessoas a traficar e quem recusa pode apanhar ou então morrer. Esse relato encontra respaldo em informações de inteligência e investigações conduzidas pela Polícia Federal e as forças de segurança estaduais. Facções brasileiras, como um exemplo aí do primeiro comando da capital, que é o PCC, e o Comando Vermelho, o CV, além de grupos venezuelanos, classificado como terrorista pelo governo Trump no ano passado, vem aliciando imigrantes que cruzam a fronteira para atuar no tráfico de drogas. Aqui nos explica que esse recrutamento ocorre tanto no limite com a Venezuela, quanto nas ruas e até mesmo dentro dos abrigos humanitários em Boa Vista, a pouco mais de 200 quilômetros do país vizinho.
E aqui nesta matéria informa que ao longo de uma semana o próprio jornal ouviu esses imigrantes, acompanhou a atuação das forças de segurança no Brasil e na Venezuela, conversou com setores de inteligência e entrevistou autoridades locais. E há um consenso que após 8 anos de explosão do fluxo migratório para Roraima, e apesar do reforço policial, a atuação de venezuelanos no tráfico espalhou-se por todo o estado. E de acordo com os dados do governo federal, o número de venezuelanos em Boa Vista e também na fronteira chegou a 5.102 abrigados neste mês. Com o tamanho movimento, facções brasileiras do país vizinho intensificaram esse recrutamento. E aqui temos as aspas do secretário de Justiça e Cidadania de Roraima, o Hércules Pereira. Ele afirma que essas pessoas já viviam em situação de muita vulnerabilidade e ficam expostas. E o crime organizado se aproveita disso. E aqui nos diz também que ao cruzarem a fronteira, os venezuelanos passam inicialmente pelo posto de triagem da Operação Acolhida, onde são identificados, vacinados e recebem orientações básicas. Em seguida, parte deles é encaminhada a abrigos temporários mantidos pelo governo federal e por agências humanitárias. Aqui também explica que após esse primeiro acolhimento, muitos seguem aí para Boa Vista, onde também podem permanecer nesses abrigos. A cidade concentra a maior parte das estruturas de acolhimento. Eles também recebem assistência social, atendimento de saúde e apoio para interiorização ou busca por trabalho. Só que, infelizmente, essa estrutura, como aqui nos informa, não impede a ação criminosa, apesar do reforço do Exército nos últimos anos. O secretário adjunto de Segurança Pública de Roraima, que é o Elan Wagner Oliveira, afirma que a atuação das facções venezuelanas costuma ser mais violenta do que a das brasileiras, assemelhando-se mais aos cartéis mexicanos. E o secretário adjunto narra o seguinte: corpos já foram encontrados esquartejados e desovados em ruas dentro de lixeiras. Ele fala também que esse padrão de violência ganhou contornos ainda mais graves com a descoberta, no ano passado, em 2025, de um cemitério clandestino em uma área de mata entre os bairros Pricumã e Cinturão Verde, a menos de 500 metros de um dos principais abrigos da capital. E no total, 10 corpos foram encontrados enterrados no local, e a maioria eram corpos de venezuelanos. A polícia vai investigar se os crimes têm ligação com o trem de Aragua. Pichações por Boa Vista demarcam domínio, também a divisão territorial das facções. E aqui temos mais um depoimento da feirante Carol Rodrigues, ela que é moradora dessa região há 15 anos. Ela afirmou que ficaram abalados. Ela disse que nunca imaginou que existia um cemitério clandestino tão perto da sua casa. E de acordo com as autoridades, apesar de o aliciamento dentro dos abrigos ter diminuído, com a presença constante das Forças Armadas, o recrutamento migrou agora para áreas externas. A própria Secretaria de Segurança Pública admite que esses criminosos passaram a atuar no entorno dos espaços de acolhimento e em bairros periféricos, oferecendo moradia e pequenas quantias em dinheiro em troca da entrada no tráfico. E algumas dessas casas funcionam como pontos de apoio e células do crime. Agora, falando sobre um outro assunto, aqui temos uma entrevista em destaque no site do Jornal Globo de hoje com a Tati Machado. Ela afirma o seguinte: tenho pacto com a alegria, mas também os meus buracos. Em entrevista, a jornalista e apresentadora conta como equilibrou a euforia com o seu auge da carreira ao substituir Ana Maria Braga com o fundo do poço em meio à tragédia da perda de seu bebê. Temos outros assuntos também, que Justiça de Minas Gerais dá 15 dias para Nicolas Ferreira
pagar a indenização a Duda Salabert. O deputado do PL foi condenado a indenizar a colega após comentários transfóbicos. Também temos aqui uma notícia que Suzane von Richthofen vai disputar com prima herança de 5 milhões de reais do tio que foi enterrado nessa última terça. Condenada por mandar matar os próprios pais, sobrinha de Miguel Abdala já entrou com ação pedindo a tutela do cadáver para tentar se tornar a inventariante. E Lauro Jardim também escreve que Polícia Federal termina de analisar celular de Rodrigo Bacelar no fim deste mês. A Polícia Federal espera terminar no fim do mês a análise do material encontrado no celular de Rodrigo Bacelar, o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, preso em dezembro na Operação Unha em Carne, por suspeita de ter vazado informações sigilosas ao então deputado estadual T.H. Joias, acusado de ser ligado ao Comando Vermelho. Numa segunda etapa, a Polícia Federal vai analisar também informações relevantes que aparecem em trocas de mensagens de WhatsApp, mas que não são relativas ao vazamento. Esse material será provavelmente motivo para um novo inquérito, é o que escreve o colunista Lauro Jardim. Ainda falando sobre guerra, sem energia elétrica, sem água e com menos 19 graus Celsius, ucranianos enfrentam o inverno mais duro da guerra. Aqui informa que ataques à infraestrutura de energia agravam crise em Kiev, enquanto os moradores buscam calor e segurança em soluções improvisadas, como a gente observa aqui nesta fotografia. Pessoas se abrigam em uma estação de metrô durante um ataque aéreo em Kiev, em meio à invasão russa da Ucrânia. Também temos aqui outros destaques. Bernardo Melo Franco escreve o seguinte texto. Após viagem frustrada aos Estados Unidos, Flávio Bolsonaro recebe más notícias no Brasil. O senador tentou foto com Marco Rubio, mas teve que se contentar com Paulo Figueiredo. Aqui nos informa que Flávio foi aos Estados Unidos em busca de uma foto com Marco Rubio. Teve que se contentar aí com a visita ao blogueiro Paulo Figueiredo. A imagem do 01 resultou num fiasco. O senador queria mostrar que a família ainda tem prestígio na Casa Branca. Só conseguiu ser recebido pelo deputado e ex-lutador Jim Jordan, da extrema-direita, do Partido Republicano. No ano passado, os filhos de Jair Bolsonaro apostaram numa intervenção trumpista para livrar o pai da cadeia. E essa ilusão durou pouco. O Supremo resistiu aos ataques e condenou o ex-presidente a 27 anos de prisão. Donald Trump se aproximou de Lula, revogou o tarifaço e deixou Eduardo Bolsonaro falando sozinho. O colunista também escreve que ontem Flávio foi visitar o capitão e tentou negar o fracasso em solo americano. Disse que não falou com Rubio porque não quis. Ele desconversou, segundo o colunista, dizendo o seguinte: seria uma honra me encontrar com ele, mas não pedi. E o senador relatou ter participado de reuniões estratégicas e reservadas, tão reservadas que ninguém ficou sabendo. O colunista Bernardo prossegue escrevendo que, apesar do vexame americano, o 01 não desistiu da carreira internacional. Na semana que vem, embarca para Israel a convite do governo extremista de Benjamin Netanyahu. Depois, pretende se reunir com políticos da ultradireita francesa. A turnê é coordenada pelo irmão Eduardo, agora ex-deputado cassado por abandono de serviço. E nesse fronte doméstico, Flávio começou a semana com duas más notícias. O governador mineiro Romeu Zema disse que não quer ser o seu vice. E a madrasta Michele Bolsonaro voltou a indicar preferência pela candidatura de Tarcísio. E desde que Flávio foi ungido pelo pai, o governador de São Paulo faz o possível para evitá-lo. E ontem,
O 01 jurou que não está preocupado com o corpo mole. Ele garantiu dizendo que no momento certo ele vai declarar um apoio mais explícito. Finaliza aí a coluna de Bernardo Melo Franco. Agora, um assunto internacional é sobre o mini tsunami que mar avança repentinamente e deixa ao menos um morto e 35 feridos lá na Argentina. Esse fenômeno inesperado, após maré extremamente baixa, provocou resgates em massa em praias de Mar del Plata, Santa Clara del Mar e também Mar Chiquita, como a gente observa aqui neste vídeo em destaque na matéria do jornal O Globo. Na área de cultura, temos também um assunto que a família de Gisele Bündchen estaria preocupada com o casamento com o professor de jiu-jitsu. E, segundo o site, a família afirma que isso é um erro. Também temos aqui que Irã marca a primeira execução de manifestante detido em meio à onda de protestos antigovernamentais. A família de Erfan, de 26 anos, foi informada, embora não tenha recebido nenhuma informação sobre quando esse julgamento aconteceu. Temos outros assuntos também sobre uma apreensão recorde na Espanha. Carga de 10 toneladas de cocaína vinda do Brasil poderia valer até 6,8 bilhões de reais. Navio interceptado no Atlântico transportava quase 10 toneladas de droga escondidas em sal. E a carga é a maior já apreendida em alto mar pela polícia espanhola. Também temos aqui que a Polícia Federal faz buscas em endereços de Nelson Tanuri em nova fase da operação que mira o Banco Master. Esse empresário foi encontrado no Galeão e teve o seu celular apreendido. Ao todo, são cumpridos 42 mandados contra alvos investigados por fraudes. Temos aqui uma tragédia na Flórida em destaque, que amigos de 14 anos morrem soterrados após desabamento de um buraco cavado na areia. E Flamengo marca reunião com West Ham para tentar selar compra de Paquetá. E aqui no Rio de Janeiro, uma operação no Chapadão mira tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e receptação do CV. Os agentes visam a cumprir 51 mandados de busca e apreensão. As equipes se encontram também em Teresópolis, localizado na região serrana do estado. E aqui temos um assunto sobre negócios que a varejista de luxo, Saks, entra em recuperação judicial nos Estados Unidos. Endividada após compra da Neiman Marcus, troca comando e garante financiamento bilionário para manter as operações. Também temos outros assuntos que juiz especula que dono do Urb pode já ter fugido do Brasil. O magistrado que fez inclusão na lista de Interpol se compromete a pedir a extradição. Ao determinar a inclusão do nome de João Ricardo Mendes na lista vermelha da Interpol, a Justiça do Rio especulou que o dono da extinta agência de viagens online Urb já possa estar fora do Brasil. O empresário está foragido e 2 tentativas das autoridades de encontrá-lo em sua casa no Rio deram com a cara na porta. E a última, temos a informação que ocorreu na manhã de ontem, dia 13, terça-feira. Em sua decisão, o juiz escreveu que Mendes goza de boa situação financeira, mora em um endereço nobre, dentro de um condomínio de casas de luxo na Barra da Tijuca, tem motocicleta cara, importada e recebeu um salário milionário como CEO da agência, da qual também era um controlador. Além disso, foi pego em viagem a um caro e badalado destino turístico nordestino durante a alta temporada. E ainda de acordo com o juiz, Mendes já está com o passaporte retido. Para reforçar o cerco, Oliveira determinou ainda a proibição da expedição de novo passaporte ou um documento de viagem em favor de Mendes. Atendendo a pedido do Ministério Público do Rio, a Justiça determinou a inclusão do nome
de Mendes na chamada difusão vermelha da Interpol, que impõe a detenção imediata do procurado caso ele seja encontrado em alguns dos 196 países que compõem a organização. E aqui nos diz que a coluna checou a lista e o nome de Mendes ainda não consta ali. Na manhã de terça, houve uma nova tentativa de encontrar o dono da agência em sua casa, na Barra. Mas a oficial de justiça relatou que sequer foi atendida. E na certidão, ela afirmou o seguinte: eis que não fui atendida, tendo buscado ajuda junto aos seguranças do condomínio Santa Helena, que informaram que a casa está fechada desde o dia 8 de janeiro de 2026, sem movimento de funcionários, estando o morador em local incerto e não sabido. Também temos aqui outros assuntos sobre esportes. Quem é o ex-piloto brasileiro da Fórmula 1 preso nos Estados Unidos por agressão? O veterano da categoria máxima do automobilismo amazonense foi detido após uma confusão em um evento de kart envolvendo o filho, e no caso é o Antônio Pisonia, como mostra aqui na imagem liberada pela polícia dos Estados Unidos. Falando sobre o Rio de Janeiro, sobre a violência, a vovó do tráfico é presa pela 4ª vez no centro do Rio. Com ela, foram presos uma mulher e um homem. Uma adolescente foi apreendida na mesma ação criminosa. E sobre o Clube das Quarentonas, saiba em quais outras capitais, assim como no Rio, a temperatura costuma ultrapassar os 40 graus. Aqui diz que as cidades têm condições diferentes, mas que propiciam que termômetros cheguem nas alturas. Aqui, por exemplo, outras 3 capitais que formam o chamado Clube das Quarentonas, que é Cuiabá, em Mato Grosso, Palmas, em Tocantins, e Boa Vista, em Roraima. Todas essas têm condições diferentes, mas que acabam criando um cenário em comum: muito calor. E o meteorologista César Soares, do Climatempo, disse que no caso do Rio, as temperaturas mais elevadas ocorrem na iminência da chegada de uma frente fria, por exemplo. Já um outro assunto: mulher apontada como chefe de bando que dopou e roubou turistas em Ipanema é presa. A Rayane Campos Oliveira foi localizada em Ipanema, na zona norte do Rio, e ela já tem passagens pela polícia. E depois o Leme, Light usa geradores para manter funcionamento de subestação no Grande Maia após o apagão. Segundo a concessionária, interrupção no fornecimento ocorreu durante obras de modernização da rede subterrânea de alta tensão. Agora, no caderno de cultura, temos aqui alguns assuntos em destaque. Manuel Carlos fez o Leblon Mundo com crônicas do cotidiano, que foi inspirado em Balzac, Dostoiévski e também Machado. E caso Júlio Iglesias, vídeo que cantor beija apresentadora argentina Força, volta a circular após as denúncias de abusos. Também temos aqui sobre saúde e bem-estar de hoje: por que os idosos são mais vulneráveis ao calor extremo. As altas temperaturas podem agravar problemas de saúde já existentes, em alguns casos até mesmo ser fatais. Aqui diz também que a OMS defende que bebidas açucaradas de álcool tenham impostos maiores. A organização afirmou que os governos arrecadam pouco por meio de impostos voltados à saúde, deixando para a sociedade ônus de arcar com os custos econômicos e também de saúde. Temos também sobre esporte, variações no ataque, passado com Diniz e cenários envolvendo Ryan, porque o Vasco mira em Brenner. Também temos aqui outros assuntos sobre negócios e finanças, na área de economia, porque Trump pressiona o líder do Banco Central dos Estados Unidos. E custo da casa própria para o americano ajuda a explicar. E com sanção
do último projeto da reforma tributária por Lula entendam que muda nos impostos. Ozempic e academias estão bombando, mas os juros altos amassam o varejo. Também temos aqui na coluna Valor Invest de hoje qual o próximo passo mais provável da taxa Selic, que hoje está em 15% ao ano. Temos aqui também, nos assuntos internacionais de hoje, o que se sabe sobre a Basij, milícia do regime iraniano na linha de frente da repressão aos protestos. Também temos outros assuntos, que França abrirá consulado na Groenlândia em meio à briga dos Estados Unidos pela anexação da ilha. E forças curdas e exército relatam novos combates na cidade de Alepo, na Síria. E a Venezuela começa a libertar cidadãos americanos, de acordo com o Departamento de Estado dos Estados Unidos. Temos aí outros assuntos, uma tragédia que um homem morreu soterrado por avalanche durante um passeio de moto de neve nos Estados Unidos. E estudante acusado de incendiar maior sinagoga do Mississippi exibe queimaduras nas redes e pode pegar até 20 anos de prisão. Esse caso aconteceu nos Estados Unidos. E na área de cultura, temos aqui a notícia que Emilia Clarke diz ter sofrido colapso mental após o fim de Game of Thrones. Agora, no Correio Brasiliense de hoje, Polícia Federal mira empresários ligados ao Banco Master e bloqueia 5,7 bilhões de reais. E também, na política brasileira, conheça o novo ministro da Justiça, que é um nome de confiança de Lula. Wellington Lima Silva conta com total respaldo do presidente e o novo ministro tem batalhas políticas ferozes contra o bolsonarismo na Câmara, como a PEC da Segurança e também o PL antifacção. E de acordo com a ONG, Irã deve executar hoje um jovem detido durante os protestos. O governo iraniano, inclusive, acusa Trump de criar pretexto para uma intervenção militar. Voltando aqui ao Brasil, prazo para a sanção do orçamento de 2026 termina nesta quarta, dia 14 de janeiro. Essa proposta prevê a destinação de cerca de 61 bilhões de reais em emendas parlamentares. Também temos aqui outros assuntos na área de saúde. Herpes zoster, vacina barrada pelo Ministério da Saúde no SUS. E 2025 entra no topo dos anos mais quentes já registrados na história. E Trump afirma que os Estados Unidos precisam da Groenlândia e Venezuela dá início à soltura de cidadãos americanos e presos políticos. E antes de darmos continuidade com os destaques que estão aqui no site de notícias do Correio Brasiliense, faremos aqui um breve intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena.